Alô, Realeza. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, e boa noite para quem é de boa noite. A nossa convidada já chegou. Vou fazer um suspense. Ela já nasceu pronta, saiu do consultório e veio direto para os estúdios. Ela canta, dança, declama, ela é médica e ela também tem o corpo, a alma e o coração na política. Estou com Ione Guimarães. Boa tarde. Boa tarde, Lismar. É um prazer, sempre é um prazer estar com você. Muito obrigado pelo convite. Eu que estou muito feliz e me estou achando assim, que eu tive muita coragem de convidar você, uma mulher tão gigante em tudo que faz, tão maravilhosa, né? Aqui conosco nesse estúdio, só para abrilhantar ainda mais o nosso podcast. Muito obrigado. E eu vou começar falando que você que é uma dessas, que você é uma nossa celebridade, é uma das nossas celebridades. Você que foi agora, recentemente, ver o show de Roberto Carlos, foi com toda a mordomia, foi com motorista particular, foi tomando seu vinhozinho que você ama de paixão. Como é que foi isso? Conta pra nós. É isso te contaram. É isso me contaram. Então. Celebridade não fica nada oculto, né? É verdade. Não, na verdade é que eu nunca tinha ido ao show do Roberto Carlos. É a primeira vez que eu vejo o Rei. E eu não podia deixar de vê-lo, já que estava aqui em Uberlândia, tão próximo de nós. Apesar de ter que sair do consultório e tomando banho, e aprontando e saindo. E aproveitamos para tomar um vinho até chegar em Uberlândia. Eu achei super divertido, não, né? Um motorista. Foi. Tranquilo ali atrás. Foi uma viagem legal com 3 amigas. Eu, Lu, do Fleming, a Andréia, esposa do Dr. Zé Orestes, e a Lilian Pepe. E nós fomos com o Zé Henrique, que é um excelente motorista. Maravilha. E ele nos deu tranquilidade para ir tomando um vinhozinho durante a viagem. Foi muito bom. O show foi maravilhoso, adorei. Lamentei não ter ido antes. Foi realmente... gostei, recomendo. E voltaria. Mesmo? Curtiu o show todo? Com certeza. Foi aquela emoção, lembrou? Foi, André, até André ganhou uma flor. Você também cantou, ajudou um pouquinho lá no back vocal? Foi também. Com o Rei, né? Eu soube que tinha muita gente de Itumbiara, né, Blata? Tinha, muitos. Foi muito bom. Foi, encontramos muita gente, né? Muita gente. Doutor Dimas, mas a namorada, Marilene, do colégio. Interessante foi esse lance de você pegar, sair do consultório e ter essa iniciativa de arrumar um motorista. É porque aí você vai já no clima do show, não é? E é pra gente que trabalha o dia todo com pacientes e para ver o Roberto Carlos é um alívio até da alma, né? E isso foi realmente uma noite legal. Como eu disse aqui na apresentação, você canta, dança, declama, você é médica, você é política. Você foi criada, foi educada para ser o que você é ou para ser uma dona de casa? Ou como é que foi isso? Na verdade, na minha geração, nós fomos criadas para sair do fogão. Para sair do fogão. As nossas mães... Nessa época já... Sim, acho que foi a primeira geração que as mães disseram, olha, não quero minhas filhas com umbigo no fogão. Então vamos à luta e vamos estudar e vamos ter uma profissão. E isso me motivou muito, porque minha mãe era uma pessoa da roça, meu pai também, mas altamente evoluídos espiritualmente, muito adiantados para a época. E meu pai, em 1954, foi vereador, inclusive. Você vem de uma família de políticos. Seu DNA está na política. É verdade. E isso, a minha mãe era dona de casa e achava que a gente deveria ser, pelo menos, normalista. Normalista já estava de bom tamanho. E eu acabei virando médica porque achava a profissão interessante e sempre fui uma aluna no colégio estadual aqui, na direção da dona Márcia. Eu fui quem fez o discurso da formatura da 8ª série. Uma oratória muito boa. Então, naquela época eu tinha 13 anos. Era uma menina. E fui escolhida no grupo para falar. Não sei porquê, mas eu fui. Então, com certeza por isso, porque sempre fui... gosto e pronto, né? Não, sempre fui muito falante e acabava aqui, falava poesias e gostava de me expor, né, publicamente. E isso deve ter me levado a ser escolhida pelo grupo. E aí começou a minha trajetória de discurso. Como eu disse no começo, na introdução, você também é herdeira, não somente de patrimônios, de bens venais, mas principalmente... de bons modos e finas relações. Existe uma receita? Qual é o caminho a seguir para ter
essa gama de amigos que você tem, de conhecimento? Eu acho que é ser normal. Coisa rara hoje em dia. Pessoas normais criam vínculos com mais facilidade. Pessoas que veem os outros como igual em qualquer circunstância, cria facilmente amizades. Pessoas que recebem na sua casa com prazer, facilmente fazem amigos. Você adora receber, né? Adoro receber. Você adora receber, mas você vai para a cozinha também, não? Vou para a cozinha também, fiz curso de culinária. Prato especial também? Não sempre, tenho, né? Vários. Nos domingos da minha casa, aos domingos sou eu quem cozinho. A família reúne Há muitos no domingo, anos, meus filhos todos moram aqui, são médicos e sou eu quem vou para a cozinha. Então, inclusive os casamentos de todos os 3 foram lá no jardim da mansão, né? Exato, meus filhos casaram apenas no civil e na minha casa. Todos 3 foram a recepção e a cerimônia civil foi feita na minha casa. A pedido deles. E você acompanhou tudo do começo ao final? Sim, com certeza. Que eu organizava, né? Que maravilha. Com muito prazer. Minhas noras são minhas amigas, profundas amigas. Então é isso. Então é deixar fluir, não tem nada, não tem uma castilha certa, nada, é ser natural e deixar acontecer. Eu acho que principalmente fazer com que as pessoas na minha casa se sintam as donas da casa. Quem são os donos da minha casa são os meus convidados. Isso. Eu sou quem auxilia a cada um deles. Mas quem manda na minha casa são os meus convidados. E isso deixa todo mundo muito à vontade. Mas é muito importante o anfitriã, porque a festa só flui quando a anfitriã também dá aquele toque, se solta, né? Isso. Olha, aqui a casa é sua, né? E, na verdade, eu tive um companheiro maravilhoso nesse sentido. Zezé, meu marido, Zezé Guimarães, filho do seu Zenon, que foi vice-prefeito, neto do seu Orestes, que foi prefeito, da dona Geni, que foi vereadora, filho da dona Geni, que foi vereadora, primeira do Umbiara. Também gostava muito de receber, também gostava muito de música dançar. Música boa, né? Era um DJ maravilhoso, é quem organizava, né, os sons da festa, que é muito importante. Os cantores também, todos maravilhosos. Também, então isso sempre me ajudou muito nas festas. Sinto falta demais da companhia dele, especialmente nas festas. Deixei de fazê-las muito por conta de não ter mais ele junto comigo. Esse assunto eu ia tocar mais na frente, mas já que nós já estamos falando agora, você ficou, então, viúva recente tem uns 5 anos. 5 anos já, né? Mas ainda está... Outubro faz 5 anos. Para quem viveu intensamente uma história de amor, é recente, né? Verdade. Como é que foi esse vazio e como é que foi que lidar com a ausência de um marido? O mundo é machista, existe um preconceito de mulher sozinha? Zero. Você enfrentou alguma barra, algum negócio? Zero. Nada? Não existe isso. Não tem uma história triste para contar? Não, nada? Não, triste sim. Assim, não, o fato entre aspas, de perder, porque todas... né, moro só. Mas assim, tenho meus filhos, meus netos, minhas noras, minha filha, meu genro. Eu estou dizendo a história triste, assim, no sentido de amigos, que todo mundo conta uma história. Eu sou espírita. Sou espírita kardecista e tenho a certeza absoluta da vida após a vida. E isso me proporciona um consolo muito grande, porque nós estamos apenas, como diz Santo Agostinho, cada um de nós de um lado da rua, ele está apenas do outro lado. E essa viagem nós todos faremos e vamos nos encontrar. Sabemos a hora, o dia, né, o horário marcado. Mas as malas estão prontas. E você tem os seus 3 filhos, doutora, são médicos. Foi uma escolha pessoal deles ou foi uma influência matriarcal? Eu, com certeza, influenciei todos. Eu digo isso porque eu sou uma apaixonada pela medicina, vindo do consultório. Foi inspiração, digamos assim? Eu acho que foi inspiração. Eu nunca tive trabalho. Eu sempre tive um ofício. Nunca foi trabalho. Para mim, não existe trabalho na medicina. É o meu ofício. É o seu ofício, né? É a minha vida. Você sai de casa por prazer, para trabalhar. Por prazer, sempre. Parei de dar plantões há 5, 6 anos atrás. Até então, dava plantão, inclusive. Faço isso com prazer. Atendo de 25 a 30 pessoas todos os dias, até hoje. Até hoje. E como é que era o exercício de plantão? Aquela coisa difícil, né? Também. Difícil, né? Muito difícil. Horário, né? Médio, municipal, enfim. E seus filhos também estão mesma... Como com você, essa ideia do prazer, que todos eles estão dedicados, que eu falo sempre com eles. Muito dedicados. Todos muito dedicados, muito
Sim, tem o Tobias, cirurgião plástico, casado com a Claudinha, pediatra, né? A Samanta, dermatologista, o Zenon, médico legista, e a Isabela, dermatologista também. Então, é um grupo de médicos lá em casa que não é trabalho, é o nosso Inclusive, ofício. o Zenon, nós estamos gravando, esse programa é gravado, ele está voando hoje para Nova York, né? Está aí, mas a Isabela estão indo para Nova York hoje. Eu estive com passar eles, uns dias lá. Falaram, coisa boa, né? Então, é uma confraria. E essa confraria também passou para a confraria do vinho. Como é que foi? Você fundou uma confraria do vinho? Então, há 2 anos atrás, eu, Nicomedes e a Nilda me convidaram para participar de uma confraria em Goiânia, do Breno Faria, do sommelier Breno Faria, dos melhores de Goiânia, de Goiás. E eu fiquei 1 ano indo a Goiânia nessa confraria, participando, eu, Nicomedes e a Nilda. E quando acabou a confraria, nós resolvemos... Desembargador Nicomedes, desculpe. A intimidade me permite chamar de Ni. Claro. E é uma grande amizade. Grande amizade de todos viajamos, nós. de todos nós, tambiarenses, né? Um orgulho para todos nós. Orgulho. Doutor Nicomedes, desembargador, nosso desembargador. É meu amigo particular de infância. Filho, presidente da OAB, né? Subseção Breno, presidente da OAB, casado com Fernanda. Também foi para Nova York agora, está lá. Também, está lá também, com Zenon. Enfim, nós resolvemos fundar uma confraria aqui em Itumbiara, de um grupo de 12 casais. E para estudar vinho, porque vinho é uma bebida altamente estimulante, né? Falar de vinho é uma coisa que rende um assunto, porque é uma bebida muito rica. Reúne também. A reunião fica muito mais interessante. Enorme, exato, né? Então nós resolvemos fazer, e com isso a gente tem uma confraria em que de 2 em 2 meses se reúne numa casa de um casal, e esse grupo, cada um leva uma garrafa de vinho escolhido pelo casal. O casal anfitrião. O anfitrião faz o jantar. E aquele jantar tem que harmonizar com um vinho. Então, ele escolhe o vinho que ele quer. Por exemplo, uma uva, Malbec. Vai ser Malbec tinto, ok. Não, eu fiz uma muqueca capixaba e peixe pede vinho branco. Então, eu solicitei qualquer tipo de uva de vinho branco. Eu liberei as uvas, mas eu dei pela cor do vinho. Porque é uma exigência para se harmonizar. Comida, vinho, tem isso. Você tem que harmonizar. E o grupo todo está apto, o grupo todo conhece, sabe harmonizar, eles têm um conhecimento. Todos gostam muito de vinho e estão estimulados. Gostam para beber ou gostam para aprender? Não, e quando começa a reunião, antes do jantar, o anfitrião dá uma aula. Por que aquele vinho? Por que a harmonização da comida? Por que se fez aquela comida? E por que escolheu aquela uva? A história do vinho, tudo, todo o processo de fermentação. Isso. A história remonta lá da Grécia Antiga e tal, romanos. Então, assim, a gente está tendo uma aula, é cultura, muito cultura. Nós estamos aprendendo muito. Até eu que já estou antiga no vinho, estou aprendendo muito. Esse interesse pelo vinho foi daqui mesmo que começou? Ou nas viagens que você viajou? Já praticamente o mundo todo, né? Já fiz muito, né? Napa Valley, já fizemos muitas vinícolas com treinamento, com degustação de vinhos, com harmonização e degustação. Mendonça, já fui 3 vezes em vinícolas também, nesse processo de estudar o vinho. Gosto muito. Só bebo vinho. Eu quase trouxe uma garrafa de vinho para oferecer a você. Fica me devendo. Fico te devendo, que depois eu vou ter que oferecer a todos, né? Fica me devendo. Vou fazer um jantar e te aviso qual vinho que eu preciso para harmonizar. Com certeza, né? Mas olha que Obrigadão. Maravilha, né? Então, nós conversamos sobre os seus filhos agora, sobre a influência, né? E sobre as festas que você dá na sua casa, dos casamentos, você recebe para almoço, para jantares. Pela sua casa já passaram celebridades, né? Maria Helena Fittipaldi, Eliana Pittman, cantora Eliana Pittman. Maria Helena Fittipaldi, ex-esposa do campeão Emerson, né? Eliana Pittman, o ministro de tudo isso na época, Maris Guia, né? Maris Guia. E teve uma festa lá que você recebeu com jantar, não foi? O ministro foi. É interessante, inclusive, a história do jantar do ministro. Foi um pedido do prefeito Zé Gomes. Um pedido do Zé. O Zé Gomes tinha essa liberdade comigo, né? Mas também eu me lembro da mãe da Gimenez, a... Vera Gimenez. Vera Gimenez também. Atriz, Vera Gimenez. Renato Loureiro, costureiro, estilista, sim, mineiro. Inclusive,
aquela passagem. Helena Pittman foi 2 vezes. Foi 2 vezes. Foi 2 vezes. Você trouxe ela 2 vezes e as 2 vezes. Rosemary, maravilhosa, lindíssima. E Helena Pittman tem uma foto sua na revista Caras, que depois eu vou procurar para mostrar aqui no vídeo, na nossa produção, viu, produção? Porque eu tenho lá uma passagem sua na revista Caras com Helena Pittman. É mesmo? Ela na sua casa. Olha só. Mas voltando à cena da festa, do jantar do ministro. Então, o ministro tinha a seguinte orientação. O ministro vem para entregar a verba da Beira Rio, 10 milhões de reais na época, e o Zé queria que eu fizesse um jantar. Isso na Semana Santa. Isso na segunda-feira. Tudo difícil. Era quarta-feira o jantar. E eu tive que organizar um jantar para quarta-feira sem carne na cidade. Buffet e Ione. Sem carne. Buffet e Ione. Ione Guimarães. Ione Guimarães. Cadeiras Ione Guimarães. Tudo. Acervo e Ione Guimarães. E para quantas pessoas? O Zé começou em 30. Nossa turminha, 30. Aí no meio da conversa foi para 60. No outro dia virou 120. Aí eu fiz para 150. Porque os prefeitos da região todos e vereadores vieram. Claro. Para encontrar com o ministro. Não é? Né, do turismo. E eu sei que a orientação era que até meia-noite terminasse a festa. Porque o ministro não ficava até mais do que meia-noite em reuniões. Existe o protocolo dele, né? Sim. E vieram a Polícia Federal, toda a segurança do ministro, deputados federais todos, o cerimonial foi me avisado. Tinha que servir o jantar até meia-noite. Ok. E o Zé ficou encarregado da música e a comida... Tá. E eu fiz uma muqueca capixaba. E vinho na bandeja. E vinho na bandeja. E o ministro foi ficando. E eu servi o jantar 1h da manhã, porque não dava para servir meia-noite, porque a festa estava... O ministro estava cantando lá pelas 3 da manhã. O ministro cantava comigo. Imagina uma coisa tão impagável, né? Tão ao microfone. Peixe Vivo. Todas as músicas mineiras conhecidas, eu e ele cantávamos, porque descobrimos que eu, quando fiz cursinho em Belo Horizonte, ele era dono do Pitágoras e era professor e eu fui aluna dele. Então, foi uma conversa muito boa e ele foi ficando e nós fomos cantando e dançando. Você sentiu em casa. E ele saiu de casa 4 da manhã. Meu Deus. E os seguranças falavam, doutora, para com a música, ele tem que ir embora. Tem que tomar café em Araporã às 8 horas. Eu falava, como que eu vou expulsar o ministro? Deus. Ele saiu lá de casa 4 da manhã. E o Zé fala que todas as vezes que ele foi a Brasília depois disso, ele falava, aquela festa de Itumbiara que você me recebeu, Zé Gomes, nunca tive igual. Também teve uma festa que você deu para 300 pessoas, você ofereceu ao... governador Ronaldo Caiado. Na primeira vez que ele se candidatou a governador, eu era presidente do PFL. Isso. Coisas que a minha vida me levou. Também foi assim. Todas essas aí foi, Centenas, né? Foi uma coisa de decidir. Você tinha mais gente, né? Eu acho mais eu convidei o agronegócio de Itumbiara. Eram só homens. Só homens? 300. E nós reunimos para poder ter um apoio maciço do Caiado aqui em Itumbiara. E ele se reuniu lá em casa com esse grupo e me lembro que depois a gente fez uma carreata para ele aqui em Itumbiara, que foi um sucesso também. E na época eu por acaso virei presidente do PFL de Itumbiara, que por conta do tio Orestim, pai do Dr. Zé Orestes, vereador hoje, que era o presidente, me colocou de vice e 6 meses antes ele teve que se afastar e falou, se assume. Como que eu vou assumir um partido que eu nunca... Vai que eu te ajudo. Né? Mais um desafio. Foi o primeiro. E foi a partir daí que eu virei candidata a vice do Zé Gomes. Foi essa exposição minha nessa candidatura. A vice dos sonhos, né? Foi. A vice dos Era sonhos. como ele se referia a mim. Em que momento que aconteceu esse convite para vice dos sonhos? Foi daí? Foi dessa reunião com o Caiado? Não. Foi quando ele foi candidato a deputado federal e o Luiz Moura. E nessa eleição, o Luiz Moura, eu e o Geraldinho, pai do doutor Zé Humberto, cirurgião plástico, ele era presidente do PL e eu era do PFL. E nós coligamos. E ele apoiava o Luiz Moura e eu, numa reunião, disse, eu vou apoiar o Zé Gomes, para deputado federal, nós do PFL. Eram só homens e eu de mulher na presidência do PFL e o Geraldinho no PL. O Geraldinho apoia o Luiz Moura, que eu sei, mas eu vou apoiar o Zé Gomes e nós não vamos aceitar nenhum candidato de fora entrar aqui em Itumbiara. Essa é a minha decisão. Nós não vamos aceitar dinheiro, nenhum partido, nenhum de nós dois, de candidato de fora. Nós vamos trabalhar com o que nós temos e com os nossos 2 candidatos de Itumbiara. Chega de elegermos gente de fora que nunca mais volta aqui. Essa é a minha postura. E o Zé ficou sabendo disso, ele ficava sabendo de tudo. Ele é muito grato, ele reconheceu. E isso aproximou ele de mim.
Ele nem estava lá, nunca tinha falado com ele assim. Falava, mas era partidos opostos, ele era do PMDB, inclusive. E você mantém uma relação com a família dele? Depois de Nós somos amigos, né? O senhor sempre que a gente se vê e tal. Eles não moram aqui, então não é uma coisa tão próxima, né? Durante a eleição que eu fui vice, eu e a Alcione andamos juntos. Essa muito campanha, próximo, não foi bem sucedido, vocês não ganharam a vice dos sonhos, né? Nós tivemos 47,5% dos votos. Foi quando o Luiz Moura foi eleito. Foi eleito. Foi saudoso Luiz Moura. Mas depois o Zé Gomes volta e você vai trabalhar com ele como e aí eu me neguei a ser vice. Porque, na verdade... Você se negou a ser vice, eu lembro do convite. Quando eu candidatei, com ele eu perdi 7 quilos na campanha. Aí eu falei, nunca mais. Você não quis ser vice, mas ele te levou, te arrastou. Mas eu falei, não vou, mas assuma a saúde se você Isso, ele quiser. Te levou para a Secretaria da Saúde. Você assim eu fui. Que momento surgiu o convite para vice dos sonhos? Na verdade... Não, só um minutinho, gente. Corta. Essa conversa de que eu falei com ele, que ele falou comigo, a que eu falei que eu ia apoiar só ele, isso aí tá valendo. Tá valendo. Não? Só a Secretaria de Saúde agora que começa do zero. É. Por que você se tornou secretário de Saúde? Não, assim... Não, você vai falar que você não... Pronto. Vamos falar da candidatura que, você não aceitou, que eu não aceitei. Não aceitou daí pra frente. Então vai, pergunta. Em que momento surgiu o convite para... Em que momento... Pronto, Lucas? 1, 2, 3 e já. Em que momento surgiu o convite... Que aconteceu o convite para vice dos sonhos? Então, na verdade, na primeira eleição que nós perdemos, com 47,5% para o Luiz Moura, 4 anos depois o Zé volta... O Luiz Moura tinha sido cassado, o Zé volta eleito, praticamente, e me convidou, e eu seria naturalmente a candidata da vice dele, só que na eleição eu tinha perdido 7 quilos. Então, eu jurei que nunca mais ia candidatar a nada. Foi muito sofrida a candidatura nossa, muito trabalhoso. Mas foi um apoio incondicional, né? Sim. Reuniões na sua casa, jantares, reuniões. Sim. Praticamente a sua casa virou um comitê eleitoral. A gravação do programa era feito aqui, mas na eleição dele, que eu não fui vice, foi feito lá em casa. E você adorava, né? Que você tem um pé na política, seu DNA completamente. Eu acho que nós temos que ajudar a cidade. Veja, eu penso que todo mundo deveria pôr um pé na política uma vez na vida. Todas as pessoas de bem de uma cidade deveriam participar da política. Porque política, o político é mal visto porque ele não é um profissional. Se ele fosse um profissional, que ele vivesse da profissão dele e dedicasse 4 anos, 8 anos à comunidade, seria o ideal. Infelizmente, nós temos uma ideia totalmente equivocada da política. Quando você fala da política, você pensa na corrupção, na coisa ruim da política. Você não se lembra de que, por exemplo, o Zé Gomes, como político, ele conseguiu fazer 4.000 e tantas casas em Itumbiara. 4.000. Isso. Ele, como pessoa física, não faria 10. Nós, você, não faríamos 10. Por quê? Nós não temos condição para isso. O político tem condição de fazer praças. Né? Tem força, sabe o caminho das pedras, sabe como trazer o recurso federal. Bem, né? Ele conhecia muito bem. Então, o político, quando ele é bem intencionado, ele faz um bem para a comunidade enorme. Eu sou totalmente a favor das pessoas participarem da política em determinado momento da vida. Não eternamente. Ad eterno. Mas decidi, durante um período da vida, ajudar a comunidade onde vive. Acho isso fundamental. Onde nós tiramos o nosso dinheiro para viver, nós retribuímos com o nosso trabalho. Exatamente. Acho importante isso. E daí surgiu, ele te arrastou. Daí surgiu a ideia, bom, por ele te arrastou para a Secretaria de Saúde. Eu disse, não vou como vice, mas você me ajuda então na Secretaria de Saúde. Você assume a secretaria, você toma conta da saúde para mim? Tomo. E aí, como eu falo, se eu falar, eu cumpro. Eu tomei conta da saúde. Fiquei 1 ano e 15 meses na saúde. Até eu falei que ia ficar 6 meses para dar uma arrumada. Mas fiquei 15 meses. Você atravessou porque lá estava muito balcão, desarrumado. Exatamente. Você ficou do outro lado do balcão. Aí você foi atender os médicos te procuraram. Na verdade, eu tenho 40 anos que eu trabalho no SUS. Sim. Eu conheço profundamente o serviço público. Mas agora você estava com de saúde. Não só particular. Até hoje eu atendo no CAIS. Sou a única cardiologista que vou todos os dias ao CAIS atender pacientes. Mas ali você estava comandando vários profissionais que
Mas eu conhecia. Então eu sabia como lidar. Fácil, eu fui né? presidente da Associação Médica por 2 períodos. Eu fui do Conselho Regional de Medicina por 10 anos. Não foi fácil. Então eu tinha essa visão da classe. Eu era muito próxima à classe. Eu sou muito benquista. Eu gosto muito dos meus colegas. Eu sou uma defensora da classe médica. Sou uma defensora. Meus meninos às vezes até me criticam. Falam, mamãe, não. Eu acho que médico não forma para matar ninguém. Médico forma para salvar vidas. A gente erra. Todo profissional erra. Então, a gente erra também. Mas não erra de propósito, com intenção de matar, com intenção de maltratar uma pessoa. Você está nervoso, você deu plantão a noite inteira. Às vezes você sai do o médico não, médico é Deus. Médico não é sacerdote. Isso já foi. Médico é um profissional, ele tem que pagar conta, supermercado, escola das crianças. Então, ele se cansa no trabalho. E, às vezes, ele erra. Mas eu acho que a medicina é a profissão que lida com o bem maior do ser humano, que é a vida. E eu sou uma defensora. Eu não tive dificuldade nenhuma. Então foi ótimo. Graças a Deus. E depois E saí amada por todos. Saiu amada por todos e foi tocar sua vida. Sim. Mas sem perder o contato. Mas não saí do consultório. Eu passava um período na secretaria e ia para o consultório. Ah, você ficava em período? Fiquei um pezinho no consultório. Não deixou definitivamente? Pezinho, não fiquei totalmente, não. Porque absorve bastante ali. Muito. Não é? Mas que maravilha. E depois você deixou a Secretaria de Saúde, foi tocar sua vida, mas não perdeu o relacionamento com o Zé Gomes. Nunca. Não tinha como. Eu continuei fazendo os jantares para o Mares Guia, recebendo pessoas que ele queria na minha casa. A minha casa era um refúgio dele. A minha casa e do Dr. Nicomedes era um refúgio dele. E foi daí que surgiu, então, a indicação na suplência com a senadora Lucilvânia? Foi ele que indicou? Ele que indicou. Ele que indicou e que criou uma situação em que só servia eu para ser suplente dela. Maravilha. E ela... E você foi? Acho que você pulava sem paraquedas com o Zé Gomes, né? Acho que tudo que ele pedia, você falava. Eu acreditava muito nele. Eu sabia que ele tinha projetos para a cidade. Ele queria que a cidade fosse grande. Ele era visionário mesmo. Ele era um visionário e eu sabia que ele era o único que conseguiria fazer. E eu tinha obrigação de ajudar. Nada nesse mundo acontece por acaso. Se você tem alguém no seu caminho, pode ter certeza que você tem um projeto anterior com essa pessoa. Então, eu e Zé era amigo da minha família, do meu marido, dos meus filhos, profundamente amigo da minha família e meu amigo. Eu sempre dizia que eu era a irmã mais velha dele, porque eu era 5 anos mais velha que ele. Então, eu sempre me posicionei como a irmã dele. Eu gostava muito dele e ele de mim. Nós éramos muito amigos. Tanto que no dia que ele foi embora, eu estava do lado. Então, você quer falar desse momento? Você estava do lado, mas assim, colada nele mesmo. Estava, né? como todas as carreatas, lá na frente, do lado dele, apertado, muito cheia, sempre a caminhonete muito cheia de pessoas, porque ele era muito popular. E eu sempre lá na frente, muito. Nós estávamos. Naquele dia era para ter morrido muita gente. Foi Deus que protegeu, que pôs a mão. Protegeu, né? Com certeza. E você lembra direitinho isso ainda na sua cabeça? Tem a fotografia que registrou bem esse momento, né? Nada, nenhum detalhe saiu da minha cabeça. Eu lembro que você não foi ao velório, né? Fui. Foi depois? Fui. Parece que você estava cansada. Não, fui. Ficamos lá. Depois fomos para casa do Dr. Nicomedes para decidir a questão da pessoa da sucessão, porque nós tínhamos até 4 horas da tarde para poder escolher outra pessoa. E estava uma briga interna para ser. E queriam que eu fosse, e eu fui. Era a única que não queria, que não fui, porque não quis. Eu nem tinha espírito para isso mesmo. Mas, enfim, a escolha do Zé Antônio foi ótima. Ele era jovem, deputado estadual, vinha com toda a energia. E tinha 3 dias para eleição, qualquer um que fosse estaria eleito. Então, achei que a escolha foi boa e deu tudo certo, felizmente. Doutora, como é que foi seu relacionamento com a senadora Lucilvânia? Vocês tinham uma afinidade? Ou ela falava muito com você? Ligava? Eu tenho um relacionamento ótimo com todo mundo. Com todo mundo, né? Não tenho dificuldade, nem porque... Primeiro porque eu não tenho ambição política, então isso já facilita. Já facilita, né? Porque o político não gosta muito do outro que é ambicioso, porque o bolo é dividido e fatias são fixas. Então, se alguém entra, a fatia vai diminuir para o outro. Enfim, não era o meu caso. Existiam ciúmes, né? No meu caso, não tinha. Eu apenas estava lá para ajudá-la. Eu mantive todos os funcionários dela no Senado. Eu me lembro. Não tive nenhuma dificuldade com os funcionários dela. Pelo contrário, saí de lá
uma amizade com todos, até hoje. Assessores me ligam, eu falo com assessores dela até hoje, me ligam, doutora e tal. O dia que o projeto da PEC foi votado e tal, o assessor me ligou e fez uma festa comigo e tal. Doutor, finalmente e tal, a sua PEC foi isso. Depois nós vamos falar sobre essa PEC, né? Vamos aqui continuar. Então, essa história de fazer festas, eventos, de ter uma vida agitada, dá muito prazer, ou cansaço às vezes bate e fala, eu vou parar de receber um pouco, hoje não. Eu não tenho essa coisa de cansar. Não tem, né? Eu não me canso. Acho que é o vinho, né? Não, é o elixir. Também. Mas os meninos dizem que eu tenho uma energia que eles não conhecem ninguém. Eu fico impressionado. Eu chego... Eu quero saber qual é a receita dessa. Então, que você bebe e passa para nós a receitinha lá, né? É disposição mesmo. É decidir. É decidir. Maravilha. É uma decisão de vida. Nós já falamos do almoço, do PFL, né? Que reuniu quase 300 convidados. Das celebridades na sua casa, que sua casa é o palacete que mais recebe, né? Graças a Deus. E você tem prazer em recebê-los todos, né? Você nos disse uma vez que o seu pé de parada era Paris. E você já viajou do América do Sul à Ásia. Você foi parar nas Maldivas, foi parar em Dubai. Você tem alguma história para contar? Além daquela que você contraiu o Covid... Foi em Portugal que você contraiu o Covid? Você estava na fila de embarque, foi detectado o Covid? Eu fui de manhã, né? A gente tinha 24 horas para apresentar. Naquela época, para entrar no avião, você tinha 24 horas para apresentar um atestado de que você não estava com Covid. Tinha que fazer o exame e levar. E a gente ia viajar às 11 horas da noite. De manhã fizemos o exame. Éramos eu, a Letícia, filha do doutor Nicomedes, mãe da Nilda, a Nilda e o doutor Nicomedes, e o Nico. E os 3 estavam negativos e eu estava positivo. Fiquei 9 dias em Portugal, fazendo exame, dando positivo, sem sentir absolutamente nada. Nada. Já tinha 3 vacinas e não sentia nada. Mas você não ficou apavorada de ficar sozinha no país estrangeiro? Porque todo mundo embarcou e você não conseguiu embarcar? Não? Ficou confinada no quarto? Só no hotel? Nem confinada. Não sentia nada. Fiquei passeando e andando pelos arredores. Não teve aquela história de ficar no hotel, de quarentena? Era a terceira vez que eu estava em Portugal. Então, eu fiquei já conhecendo um pouco Lisboa. Estava em Lisboa, né? E falando português, né? Imagino que se eu estivesse na Alemanha, teria tido um pouco de dificuldade. Mas como eu estava em Portugal, falando português, facilitou um pouco. Ficar só num país estrangeiro não é bom. Não recomendo. Não voltaria. Não. Estava aqui todos... Mas fiquei feliz porque eu estava bem. Não tive febre, não tive tosse, não tive perda de olfato, de paladar, não tive nenhum sintoma. Os exames, todos os dias, vinham positivos. Normal. Até hoje, fico pensando se realmente eu tive Covid ou não. De qualquer forma, no 10º dia, eu fiz o exame, deu negativo, e embarquei. Nossa. E tem outra história para contar? E nas Maldivas, você gostou de conhecer? Maravilhoso. Voltaria? Maldivas, não. Não. Por que você não voltaria? Porque nós viajamos 48 horas para chegar lá. 48 horas para chegar nas Maldivas. Lindíssimo, mas Alagoas... Suplanta. Nosso Nordeste não perde, não. E aqui, né? Pertinho. Do lado, né? Então, assim, Dubai, maravilhoso. Você sai de manhã, vai dormir lá nas Alagoas, Sim. né? Pronto, né? E é muito longe, né? Dubai, se você... Gostei de ter ido, mas acho também que é tempo pra conhecer demais. Só. Não voltaria. Não. Deu. Agora, Paris eu já voltei 16 vezes. E voltaria? Voltaria, Sempre. e recomendo. É o pé de parada. É o pé de parada. Vou a Londres, passo em Paris. E talvez esteja aí também o seu gosto pelas artes. Você tem muitas obras de arte na sua casa, inclusive uma escultura enorme do Luiz Olinto no jardim, né? Tenho. É uma maravilha, que todos que passam por lá têm que fazer uma foto, tem que ir o cartão postal da casa. Eu tenho uma escultura de um casal num passo de dança. Que é um balé, né? Gostávamos muito de dançar. E eu fiz de propósito, pus do meu jardim enorme, uma grande escultura do Luiz Olinto. Tem uma mesa do Léo Romano na minha sala. Uma mesa de jantar do Léo Romano, muito interessante. Enfim, tem uma Santa Ceia de um goiano nosso, maravilhoso. Não é o Ciron? Não é Ciron, não. Ciron a não Santa pinta Ceia Santa é menos moderna que o do Ciron.
Enfim, eu tenho uns quadros interessantes. Trouxe muitos da Itália, de Roma. Você gosta? Gosto de telas. Gosto de música. Gosto de antiquário, gosto muito de antiquário. Gosto de bolsas. Gosto de bolsa. Gosto de grife, de marcas, né? Gosto de coisa boa. Você sempre traz uma lembrancinha. A sua lembrancinha, o seu mimozinho é uma bolsa da viagem. Você se presenteia com essa bolsa, sempre, né? Sempre. Você e seus filhos, né? Seus filhos também trazem sempre uma bolsinha. Vamos lá levar uma Chanel para ela, né? Tadinho. Levar uma Chanel para mamãe. Eu gosto de bolsas, eu gosto de sapatos e bolsas. Bom, gente, é tão gostoso falar de coisas bonitas também, né? Deixa de falar de coisas tristes, né? E é isso. Então, essa energia toda, esse gosto apurado vem daí, dessas viagens que você faz, dos seus conhecimentos, né? Porque viajar te enriquece. Muito mais do que o dinheiro e o patrimônio que você tem. Eu aconselho todo mundo a fazer uma viagem por ano. Primeiro porque o tempo urge, o tempo passa. E a gente vai ao envelhecer, você tem dificuldades até de locomoção. Ainda não é o meu caso. Sugiro que todos façam pilates, porque isso proporciona uma capacidade de locomoção muito grande. Equilíbrio. E num aeroporto internacional você precisa ter isso, senão você não se locomove com facilidade. E às vezes você tem que correr. Enfim, o tempo passa, então você tem que aproveitar todo ano, fazer uma pequena viagem. Nem que seja uma pequena viagem, mas façam, porque enriquece muito. A viagem te traz a sensação de que o mundo é muito grande e você descobre que não é o seu umbigo o mundo. Você é muito pequeno lá fora, nesse planeta nosso. Você não é nada, não Isso te enriquece, porque você abre para aprender, para ver. Entendeu? Além do nosso país lindíssimo, transforma, gente, né? Transforma o ser humano, né? Transforma. Eu falo que quando você... Recomendo mesmo. Uma economia no ano para poder fazer uma pequena viagem. Música, né? Nós já falamos rapidamente, mas você tem um gosto apuradíssimo para música, seu marido, você, seus filhos. Sertanejo, você ouve sertanejo na sua casa? O ritmo sertanejo? Não ouço. Mas não tem preconceito? Nenhum. Tem algumas músicas que eu gosto do sertanejo. Eu sou meio seletiva com sertanejo. Assim, eu tenho Marília Mendonça cantando aquela Estrelinha lá no céu, gosto. Bruno e Marrone cantando Bijuteria, gosto. Boate Azul. Boate Azul. Você até canta, né? Você canta, né? Então você gosta. Porque o Zé Gomes sabia que eu não era muito do sertanejo. Todas as vezes que eu chegava nas reuniões políticas, ele punha a Boate Azul. E acabei decorando e gostando. Isso. E é uma Guarânia, na verdade. Não, tem uma dupla. Eu acho que ela jantou, passou pela sua casa. Como é que chama aquela que o Zé Gomes... Matias. Mato Grosso e Matias. Mato Grosso e Matias passou pela minha casa também. Isso, passou pela sua casa. Daí também, né? Era só festa, né? Era só festa. Que maravilha, Você gostava. Ai, que bom, né? Então... Eu sou muito da bossa nova, do samba, do pagode, gosto. Gosto do pagode também? A sua música tá maravilhosa no ritmo de bossa nova. Você gostou, daquela batida de bossa nova, de bossa nova, gostei demais. Aquilo lá foi o Holmes Lopes que fez a composição toda, escreveu, né? E aquela voz da Gabriela Guisetti. Gabriela Guisetti. Filha do Egídio, né? Sim, não sabia. Olha que legal. Ficou lindo, viu, Gabriela? Parabéns. Perfeito. Parabéns a todos vocês envolvidos no projeto da música. Gostei muito. Então é isso. Quando você tá de bem com a vida, vamos cantar um pouquinho de Boate Azul, vamos ser felizes, né? Com certeza. Vamos ser felizes. Bom, o seu prestígio político e seus laços nessa esfera de amizade conduziram você à suplência de Lúcia Vânia, que no caso foi o próprio Zé Gomes, que nós acabamos de falar, que indicou, e logo depois, com o afastamento da senadora Lúcia Vânia, que foi se candidatar, você assumiu a vacância da cadeira, né? E você foi... Quando foi? Foi em 2018? Foi 2018, né? Acho que foi 2018, sim. 2017. 2017? Final de 2017. Isso, então foi isso. 3 meses. E você, quando saiu, você havia proposto um projeto para discussão na Comissão de Assuntos Especiais do Senado que alterava a lei de planejamento familiar e o acesso das mulheres à esterilização por laqueadura no serviço público. Como é que você fez essa PEC? Como é que foi essa iniciativa? E você saiu quando você saiu, tramitava na casa esse projeto.
Você não chegou, você não estava senadora. Eu defendi o projeto várias vezes. Você apresentou, defendeu na TV Senado, na tribuna várias vezes. Isso. E tive uma aceitação muito grande dos meus pares. Primeiro porque no Senado da República tem muitos médicos também, tem muitas mulheres, e era um projeto feito em 1997, 98, antes de 2000, antigo, caduco, totalmente fora da realidade de hoje, em que as mulheres têm uma presença na sociedade, no trabalho muito grande e não aceitam mais esse tipo de limitação e de observância num projeto de planejamento familiar. Veja como era a lei quando eu cheguei. A lei anterior era o seguinte: você teria que ter 25 anos, 2 filhos. Se tivesse um, já não laqueava. Laqueadura só seria feito se você tivesse 25 anos, 2 filhos, 2 médicos autorizassem a laqueadura, psicólogo, um psicólogo, um assistente social, o cônjuge, o marido tinha que assinar, deixando você laquear. Tudo isso para você fazer uma laqueadura e definir se você queria ter mais filhos ou não. Você podia ter 10 filhos, você não podia... Todo mundo decidia pela mulher, menos ela, menos ela. O que eu propus? Eu propus que voltasse a 21 anos, qualquer número de filhos, inclusive nenhum. Não quero ter filhos. Não quero ter filhos. Porque eu sou obrigada a ter filhos. Não quero ter filhos. E vou laquear. Não quero tomar anticoncepcional. Vou laquear, porque é definitiva a esterilização. Não quero ter um filho. Não quero ter 2. Porque quem tem dinheiro vai lá e paga para o médico e faz isso. Esteriliza, faz a laqueadura com um filho. Com 2, com 3, com quanto quiser. Quem era pobre tinha que ir ao SUS e passar por tudo isso para fazer uma laqueadura. Era uma burocracia. Era uma burocracia. Um constrangimento também. Que ela demorava meses nesse trajeto de ir ao psicólogo, ir ao assistente social, ir a 2 médicos, achar um marido. Às vezes o marido já não existia mais, já tinha largado, ela não tinha marido, não tinha como alguém assinar para ela. Aí não laqueava. Se não tivesse um marido para assinar, não laqueava. Ela engravidava de novo. Aí tinha 5, 6, 8, 10 filhos. Então, eu penso o seguinte: se você facilitar a laqueadura, nós vamos evitar abortos. Porque eu sou contra a lei do aborto. Eu não sou a favor de aborto. Por isso, a laqueadura entrava como prevenção. Se eu não engravido, eu não vou ter que depois abortar. Exatamente. Então, meu corpo, minhas regras. Essa era a minha ideia. E assim eu fiz a PEC, que é um projeto de emenda à Constituição. Na Constituição, falava como antigamente, que era 1000 coisas, e no meu projeto de mudança da Constituição, era tirando tudo isso. Foi marcante a sua passagem. Só um médico, nem assistente social, nem psicóloga, nem marido. Só ela e o médico, como decide quando vai fazer uma cirurgia de vesícula. Porque não a laqueadura. Exatamente. Detalhe, se ela fez uma cesárea, bastante, né? Se ela fizesse uma cesárea, não poderia laquear no momento da cesárea. A lei falava isso. Por quê? Porque as cesáreas estavam aumentando demais naquela época e os parlamentares entenderam que eles estavam aumentando o cesárea para poder fazer laqueadura. Então, para não diminuir as cesáreas, proibiram laquear durante a cesárea. Então, a mulher fazia uma cesárea, porque era obrigada a fazer, aí tinha que voltar 6 meses depois, submeter a outra cirurgia para fazer laqueadura. Porque a lei não deixava ela laquear na hora da cesárea. Eram 2... Aí eu cortei isso também. Pode laquear na hora da cesárea, por que não? 2 cirurgias na mesma hora. O sistema único gastando dinheiro, a mulher correndo risco, o médico tendo trabalho dobrado e correndo riscos também, porque uma cirurgia é uma cirurgia. Se poderia resolver na hora da cesárea. Cortei tudo isso. Facilitou a vida da mulher. Facilitou bastante. Deu dignidade também, né? Que ela vai cuidar dela. Né? Você imagina isso a nível de Brasil? As mulheres do Brasil inteiro decidindo que quer ter só um filho, 2, 3, 10. Qual que é o problema? Se eu posso manter, se eu posso criar. Disso era... Se eu quero. Todo mundo decidia, menos ela, né? Menos ela. Então, essa lei ficou lá. Quando você saiu, estava tramitando e agora foi... Isso passou por nome... Aí foi... Quando você sai... As comissões foram analisando. Quando você sai, ficam outros senadores no seu lugar. E outros senadores é quem pegam aqueles projetos de senadores anteriores e leva para frente. Ela retornou, né? Não, ela não retornou, porque ela perdeu a eleição. Ficou outra senadora no lugar.
de Alagoas. Foi de Alagoas que assumiu? Um projeto. Não. Não. Escolhe-se uma pessoa. Lá tem uma comissão em que escolhe-se um senador e um deputado federal para ficar com projetos deixados pelos senadores e deputados anteriores. Só para concluir. Naquele ano, então, a Lúcia Vânia não retornou. Ela perdeu a eleição. Ela perdeu, mas ela não retornou à casa. Ela foi para a reeleição. Não, ela perdeu a eleição. Ela perdeu. Naquele ano que eu assumi a suplência dela. Você já entrou para ficar até o final. Ela perdeu a eleição. Foi. E ela não voltou para o Senado. Até hoje. E ela ficou com outra senadora. E lá na Câmara... Você lembra o nome da outra senadora? Não lembro. Agora me foge. Não consigo lembrar agora para te falar. Mas... Só concluindo sobre... Na verdade, isso foi em 2018. 2017, final de 2017. Em 2022 foi eleição... Seria eleição, em outubro. Naquele ano, eles arrancaram esse projeto que sempre estava em discussão e tal, mas... os projetos são muito lentos e os lobbies de cada projeto que é o maior interesse é quem sai da gaveta mais rápido. E eu não imaginava nunca que esse projeto em 4 anos, 5 anos, sairia da gaveta. Foi 4 anos, de 2018 a 2022, 4 anos. Saiu da gaveta. Foi aprovado na Câmara, porque era um projeto que ajudava a mulher, como o eleitorado feminino, a maioria, interessava para casa votar coisas que agradassem as mulheres. Então, isso foi aprovado rapidamente na Câmara, foi para o Senado sem nenhum lobby, sem nenhuma dificuldade. Foi aprovado no Senado. Sem nada. Nenhuma mudança do que eu fiz. Manteve todos os itens de mudança que eu fiz da PEC. E o presidente Bolsonaro, na época, em 15 dias, ele teria 3 meses para sancionar a lei. Em 15 dias ele sancionou e a lei entrou em vigor. E isso foi alardeado, todo o Brasil falou. Você foi comunicada pelo Senado? Sim, fui comunicada pelo Senado. Que sim. Lei, que seu projeto assessoria, deu tudo certo. Deu tudo certo, que foi aprovado. Maravilha, e eu vi na televisão, no Fantástico, no Brasil inteiro. Mas o mais importante é a casa, ter o respeito de ligar e de comunicar, né? Claro. Isso foi muito bom. Claro. Quando você foi para o Senado, você assumiu sua cadeira lá, você pegou rapidinho toda a tramitação da casa, conheceu tudo rapidinho? Olha, o Senado da República é uma casa Seus assessores, eu mantive a assessoria toda da Lúcia Vânia. Mantive todo mundo. Como você disse, né? Acho que não tinha sentido eu trocar em 3 meses a assessoria dela, que sabia tudo. Tinha 16 anos que estavam com ela, que ela já tinha 2 mandatos de 8 anos. Soube que a assessoria deixou um motorista a seu dispor, que fazia o trajeto até Goiânia. E o motorista com carro, o seu dispor que todos têm direito. E você recusou. Não preciso, que eu venha com o meu carro e pronto. Verdade. Foi verdade. É verdade. Também, foi isso, é verdade. Toda a assessoria dela ficou por minha conta, ficou à minha disposição. E isso não tem como, tem um gabinete, e tem assessoria jurídica, assessoria de precisa para funcionar, né? Para funcionar. Então, por exemplo, eu dei uma entrevista na TV Senado falando sobre... É uma equipe grande. É uma equipe de 17 pessoas, a dela, na época. Eu estive lá, eu conheci. Então assim, para chegar à TV Senado, para mim fazer uma entrevista, foi a assessoria de comunicação dela que fez esse agendamento, essa organização do assunto e tal. Então, eu tenho... te mandei, inclusive, resgatei esses dias essa entrevista que eu dei, falando exatamente desse projeto que eu tinha feito e do SUS, de uma forma geral, né? O SUS, você pediu uma revisão também nos valores, sim, né? Claro. Tabela. Claro, coisas absurdas. E até hoje, coisas absurdas. Ainda não houve mudanças, não, de lá para cá, não. Muito pouco. Nada. Muito pouco. É muito pouco. Ah, mas o SUS não funciona. Não, o SUS não tem dinheiro para funcionar. Acho que o médico que trabalha no SUS, fazer uma cesárea por 100 e poucos reais... Depende de política, né? Depende de dinheiro, né? De dinheiro. Saúde, depende de dinheiro. Né? Essa verba do SUS tem que aumentar, porque não é possível se fazer uma cesárea por 100 e poucos reais. Não é possível você operar um colo de fêmur fraturado por menos de 200 reais. Cara, 6 horas fazendo uma fratura de colo de fêmur com prótese e tal, e o cirurgião ganhar 180 reais. Isso é absurdo. Então, assim, o risco que o paciente corre na mão dele, a responsabilidade do médico, o tempo que ele gastou para chegar lá, ser um cirurgião ortopédico, ou geral, ou obstetra, seja qual for, o cardiológico, o nível de atendimento, de
de recebimento por atendimento é uma miséria. Então, a gente precisa rever realmente esses valores do SUS. Você defende como médica, como usuária, como ser humano, como profissional, né? Sim, como brasileira. Como brasileira. O que nós pagamos de imposto de renda nesse país é um absurdo. Tem que ter um retorno. Precisa ter retorno a favor da população. E os médicos é a população também. Gente, eu estou aqui conversando com a médica cardiologista, doutora Ione, senadora da República, foi secretária de Saúde no governo Zé Gomes, presidente de partido, uma socialite encantadora que todos esperam a sua chegada, que os holofotes acendem-se quando ela está chegando. E eu queria fazer uma última pergunta para você. Qual a sua definição de elegância? O que é ser elegante? O que é uma pessoa elegante? Ou a pessoa ou uma situação. Você pode citar duas coisas. Eu me lembro uma situação elegante e uma pessoa elegante. Eu vou repetir Chanel. Coco Chanel dizia que elegante não é a roupa que você está vestindo, nem os sapatos, nem a bolsa de grife. Elegante é a sua postura diante da vida. É você pagar as contas em dia. É você respeitar o outro. É você não ter preconceito com nada que o outro faça, porque é o diferente. Você tem que respeitar as diferenças. Isso é ser elegante. É entender a dor do outro. É se postar de forma discreta em determinados momentos. Às vezes até o silêncio fala mais do que muitas palavras. Ser elegante não é a grife que você veste. É a postura diante da vida que você tem. Maravilha, muito bem. Gostei da definição. Vou levar para a vida tudo isso também, né? E agora vamos continuar eu gostaria de continuar. Vamos encerrar esse nosso bate-papo com você declamando. Você escolheu alguma coisa para nos declamar hoje? Ou você prefere cantar? Ou você prefere dançar? Que ousadia, Luizmar. Gostaria de ter todo esse talento que você está falando. Você é talentosa, você pode escolher o que você quer falar. Não, hoje eu vou cantar, hoje eu vou dançar. Na verdade, eu não vim preparada. Você fez curso de dança também, não fez? Fiz curso de dança. Seus filhos fizeram junto com você também? Fizemos, eu e Zezé dançávamos tango bem, dançávamos bem, coreografado um bolero. A gente já circulou pelos salões de forma elegante. Eu conheço muita coisa. É verdade. Tanto que a minha escultura do Luiz Olinto chama Um Passo de Dança. Um Passo de Dança. Porque eu fico encantado. Aquilo ali, quando você chega e olha naquela escultura... ele pegando ela para dançar. É um padedê maravilhoso. É lindo. Né? É maravilhoso. Então, mas eu até falei com você porque eu adoro Cora Coralina. Entre outras coisas, eu gosto muito da Cora, que é uma poetisa nossa de Goiás Velho, e que começou a escrever com 60 anos. Já tava, né? E ela realmente tinha uma facilidade de verbalizar o pensamento que a gente gostaria de ter, né? Você tem. Acho que você você tem uma facilidade de verbalizar, ou em palavras, ou em... Na escrita, talvez. Na escrita. O pensamento que é admirável. Não é à toa que você é imortal. A academia está de parabéns de ter você lá, porque acho que você talvez seja uma das maiores culturas da academia, se não a maior. Olha, gente. Eu acho. Obrigado. Cultura é isso também. Eu acho que o conceito de cultura é saber falar, verbalizar o que pensa, saber escrever, né? E, se possível, ler Machado de Assis, Zé de Alencar, né? Vinícius de Moraes. Enfim. Vamos de Cora Coralina. Vamos de Cora Coralina. Hoje, né? Na verdade, a gente hoje ficou muito focado no Senado. Não, olha, tem tanta coisa para perguntar. Eu gostaria de ficar aqui com você 2, 3 programas falando sobre tanta coisa, porque você tem muita coisa para falar. Você é um potencial a ser explorado nas entrevistas. É maravilhoso. Que você domina. Você fala, tem articulação, você fala bem. Eu quero terminar encerrar. Com o último verso, com a última coisa que eu falei no meu discurso de posse no Senado. Foi um momento, para mim, de profunda responsabilidade. E para mim, chegar lá, eu tive que decidir, muitas vezes, entre rir e chorar. Entre ir e ficar. E eu achei nesses versos da Cora o final do meu discurso. Foi o que terminou o meu discurso no dia da posse do Senado. Foi esse verso da Cora que eu quero permitir a vocês ler, porque eu acho que as palavras dela não podem ser perdidas em nenhum detalhe. Então ela diz assim, ó: mesmo quando tudo parece desabar,
Cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri, no caminho incerto da vida, que o mais importante é o decidir. Muito obrigada. Nossa, que maravilha, né? Parabéns. O importante é o decidir. É o decidir. Só compete a você. Até na laqueadura, a mulher que tem que decidir se ela quer, se ela não quer. Sim, né? Então, exato. Você foi parabéns, né? Estamos encerrando o nosso bate-papo de hoje. Gostaria de te convidar para uma próxima oportunidade. Com prazer. Que vai ser um prazer enorme para a gente falar sobre tanta coisa que você tenho certeza que vai nos enriquecer. Mas antes de encerrar, eu gostaria de entregar umas flores que a Sobretudo mandou para você, soube que você estaria aqui. Eu vou fazer essa entrega, você pode ficar sentadinha aí, que eu vou até aí. Tá bom? Muito obrigada. Senadora, doutor Ione, muito obrigado pela presença. Essas flores são da Sobretudo Decoração. Elas mandam, o pessoal de lá da casa, o Fernando Félix, quando souber da sua vinda ao programa, eles enviaram gentilmente. Eu espero que você goste. Lindíssimas, obrigada. Uma forma de agradecimento à sua presença. Imagina, eu que agradeço estar aqui, foi um prazer enorme. A cidade agradece, Luizmar, pelo programa que você tem feito, enriquecedor. Está sendo um sucesso. E, aliás, tudo que você põe a mão vira sucesso. Obrigada, espero voltar. Obrigado mesmo pela presença. E eu vou fazer o comentário, que esse seu broche está lindo, você está sempre bem, né? Amei de Maria Amélia. Ela nasceu pronta.